Olá, boa noite. O Ministério da Educação anulou os exames extraordinários da 12ª classe em 9 escolas secundárias do país por confirmação de fraude académica. A medida surgiu na sequência de uma expensão da Comissão Nacional de Exames e Certificação que detectou 407 casos suspeitos em 43 escolas em todo o país. De acordo com a informação disponibilizada pelo Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano, a anulação dos exames extraordinários da 12ª classe resulta de uma inspeção que concluiu que houve fraude nas provas de português, inglês, física e filosofia realizadas em agosto deste ano. A inspeção abrangeu 43 escolas secundárias suspeitas, mas a fraude foi detectada em 9. São elas: Cidade de Maputo, Escola Secundária Francisco Manhanga, Escola Secundária Eduardo Mondlane, Escola Secundária Noroeste 1 e Escola Secundária de Lhangene. Província do Maputo, Escola Secundária da Zona Verde e Escola Secundária da Manhissa. Província de Inhambane, Escola Secundária de Muelé. Província de Nampula, Escola Secundária de Monapo. Província da Zambésia, Escola Secundária de Mopeia. Entretanto, a informação sobre a anulação dos exames é desconhecida, o que faz com que os examinados dirijam-se todos os dias às escolas. Quando eu vim aqui para vir saber se já saíram os resultados, aliás, eu vim aqui e vi a lista, só saiu o resultado de uma cadeira. E quando eu vim de novo, disseram que tinha que tirar 5 meticais para poder publicar a outra cadeira que falta. Uma vez que ligaram para mim, disseram que saíram resultados, mas quando eu vim aqui, disseram que haviam retirado porque houve problemas graves. E assim nós estamos à espera do resultado, tudo praticamente está parado para fazer inscrições, mas não posso porque eu não tenho certificado. O estranho é que os diretores das escolas também não sabem por que é que os resultados foram tirados das vitrinas. Bom, o que aconteceu é que, pronto, quem corrigiu foi a direção da cidade. Eu acho que achou que é preciso acertar alguma coisa, razão pela qual achou por bem retirar. Eu acredito que a qualquer altura voltaremos a ter os resultados aqui na escola. Quando os alunos vêm à procura dos resultados dos exames, costumamos dizer que ainda não temos os resultados e aguardamos a qualquer momento que tenhamos os resultados. A Comissão Nacional de Exames e Certificação garante que vai divulgar dentro de dias os resultados nas escolas onde não foram detectados casos de fraude. 1 em cada 6 moçambicanos contraiu malária nos primeiros 8 meses do ano. Trata-se de mais de 4 milhões de casos, que, apesar de ser um número elevado, é inferior ao do ano passado. A malária continua a ser a principal causa de morte e de procura por cuidados de saúde em Moçambique. De janeiro a agosto deste ano, 4.273.000 moçambicanos, o equivalente a 16% da população, contraiu a doença, contra 4.354.000 casos registrados durante os primeiros 8 meses do ano passado. O Ministério da Saúde deu esta terça-feira o ponto da situação da doença. Diz que houve uma redução de 81.000 casos e 688 mortes em relação a 2014, mas admite que a situação continua preocupante, principalmente nas províncias da Zambésia e Nampula. Temos algumas províncias que preocupam-nos ainda em relação aos casos de malária, que não conseguiram mostrar redução, que é o caso de Nampula e Zambésia, onde houve um ligeiro aumento em cerca de 18% e 13% em casos de malária. Em relação aos óbitos, também notamos uma redução de cerca de 5% no cômputo geral. Outras preocupações são as doenças diarreicas, que mataram 295 pessoas. As províncias de Tete, Cabo Delgado, Zambésia e Nampula são as mais afetadas. Foram registrados 568.464 casos de diarreias contra os 524.949 do ano passado. Temos algumas províncias que nos preocupam em relação às diarreias, que é o caso da província de Tete, a província de Cabo Delgado, a província de Niassa, a província de Zambésia, a província de Nampula e Sofala. Portanto, são províncias que têm registrado um aumento acima do normal do número de casos de diarreia, sendo então importante nestas províncias
nós intensificarmos ainda mais as medidas de prevenção. Para minimizar os casos, o Ministério da Saúde diz que está a realizar campanhas de educação cívica nos hospitais e comunidades. Ao mesmo tempo, estão em curso campanhas de pulverização e distribuição de redes mosquiteiras. O Conselho de Ministros aprovou hoje a regulamentação da Lei de Direito de Acesso à Informação. O regulamento vem materializar a lei aprovada ano passado pelo Parlamento, que estabelece o acesso à informação como um direito fundamental. 11 meses depois da aprovação da lei, chega o regulamento. A partir deste instrumento, órgãos públicos ficam com cada vez menos espaço de manobra para negar o acesso à informação ao público. A lei diz que todo cidadão tem o direito de ter informação pública disponível para seu consumo e que as instituições da administração pública devem publicitar por forma eletrónica, portanto pela internet, devem ter uma página web onde podem colocar essa informação. E que esse acesso, quando solicitado, as instituições públicas deverão prover ao cidadão a informação solicitada com a devida celeridade. Entretanto, estabelece um prazo de 21 dias para garantir completo acesso a essa informação. Mas também esta lei prevê que haja informação classificada, informação que, portanto, tenha segredo do Estado, segredo de justiça, que seja confidencial, que seja secreta, e aí a informação não poderá ser solicitada. Para além deste regulamento, o Governo apreciou um total de 11 matérias, com destaque para a implementação do regulamento de assistência médica aos funcionários do Estado. O Conselho de Ministros constatou que, embora haja melhorias significativas na implementação da assistência médica medicamentosa, ainda persistem alguns desafios em termos de disponibilidade de medicamentos e adequação de infraestruturas do Serviço Nacional de Saúde. Nesta terça-feira, o Conselho de Ministros cumpriu a sua 36ª sessão ordinária. Comerciantes da cidade de Maputo não aplicam o regulamento que condiciona o uso do saco plástico. O fato foi constatado hoje durante uma campanha de sensibilização realizada pelo Ministério do Ambiente, Conselho Municipal da cidade de Maputo e a Inspeção Nacional de Atividades Econômicas. O decreto está em vigor desde agosto último. Entretanto, as autoridades constataram hoje, numa campanha de sensibilização na cidade de Maputo, que alguns comerciantes exercem suas atividades sem observância do regulamento. E há empresas que já estão a cumprir com os requisitos, procedimentos e normas do regulamento, e há empresas que ainda não estão a cumprir. A medida em condições normais é aplicar as multas previstas no regulamento, mas numa primeira fase ainda estamos a sensibilizar, porque é um regulamento novo. O decreto proíbe a distribuição gratuita do saco plástico em todos os locais onde se exerce a atividade comercial. Proíbe ainda a venda do saco plástico que contém acima de 40% de material reciclado. O objetivo é minimizar aos poucos o uso do saco plástico. Os comerciantes apelaram à criação de empresas de produção do saco de papel para que possam usá-lo em substituição do saco plástico. Pelo menos eu desconheço que existe alguma fábrica que faz sacos de papel para nós podermos ir comprar. Nós não temos estruturas, porque temos um mercado pequeno, para importar diretamente um contentor de sacos de papel. Não. O documento prevê ainda algumas normas para as empresas de produção do plástico que deverão entrar em vigor a partir de fevereiro de 2016, entre as quais a proibição da produção, importação e comercialização a retalho ou a grosso do saco plástico com espessura inferior a 30 micrômetros. A polícia em Nampula neutralizou 2 quadrilhas que protagonizavam assaltos em estabelecimentos comerciais e aterrorizavam munícipes com recurso a armas de fogo. A polícia recuperou ainda 2 armas e munições que se encontravam na posse dos malfeitores. Para além da arma de fogo, os membros desta primeira quadrilha atuavam encapuzados. Aurélio Fernando, um dos detidos, referiu que a arma com a qual realizava as suas operações adquiriu na capital do país onde residia. Nunca usou esta arma? Usei, sim. Quantas vezes e em que momento? 2 vezes.
Sim, nas bombas, mas aqui em frente de uma mosquita. Xana Madamchi, tido como líder desta segunda quadrilha, é também confesso e descreve como conseguiu a arma de fogo no distrito de Angoche e acrescenta ter usado para um único assalto no bairro de Carrupeia, nesta urbe. Na verdade, entramos lá, agredimos uma policial, sim. Sim. Em que momento, como é que foi isto? Foi numa noite, depois de um pequeno divertimento que tivemos lá na cidade. Quando levaram a arma, o que fizeram com ela? Viemos cá para Nampula. E aqui na cidade fizeram uso dessa arma? Agredimos num armazém, um único só, em Carrupeia, bairro de Carrupeia. O que é que levaram lá? 2 telemóveis e um valor de 19 mil, aproximadamente 20 mil. O primeiro grupo é já há bastante tempo procurado. Protagonizaram diversos assaltos, conforme disse, nas bombas, nas farmácias e nas mercearias ao nível da cidade de Nampula. A segunda quadrilha, por meio de golpes, violentaram um membro da PRM do sexo feminino no distrito de Angoche, onde em seguida arrancaram o seu instrumento de trabalho, no caso a arma, também do tipo AK-47, no momento tinha 9 munições, e fugiram para a cidade de Nampula, onde também protagonizaram diversos assaltos. Nos últimos dias, os assaltos com recurso a armas de fogo têm estado a crescer ao nível da cidade de Nampula, onde malfeitores, munidos daqueles engenhos, aterrorizam, semeando medo e pânico. O fenómeno da justiça pelas próprias mãos continua a fazer vítimas mortais na cidade da Beira. Na madrugada de hoje, mais uma pessoa foi linchada, totalizando 8 de janeiro deste ano. Este é o corpo de um suposto ladrão que na madrugada desta terça-feira teria sido neutralizado por populares na rua de Sofala, no bairro do Esturro, na cidade da Beira. A vítima ainda não tinha sido identificada, pelo menos até o fecho desta nota de reportagem. Não existe nenhuma testemunha ocular deste ato macabro, como noutros casos. Eu interagi com um senhor que deu um pormenor acerca daquilo que teria acontecido. Segundo ele, disse que o caso ocorreu por volta das 13h20, em que viu multidão de populares a sair dessa zona aqui, no interior do bairro do Esturro. Depois pôs-se aqui nessa lixeira do Esturro e foram bater porta na casa desse munícipe a pedir combustível. Segundo ele, disse mais que eram 2 pessoas. Um pôs-se em fuga, depois ficou esse aqui como refém e acabaram incendiando ela. A Polícia da República de Moçambique e os agentes do policiamento comunitário voltaram mais uma vez a apelar aos populares para não recorrerem à justiça pelas próprias mãos. E o apelo que eu deixo para a comunidade é que quando aparece esse tipo dessa situação, é bom comunicar à autoridades policiais, em vez de fazer justiça pelas vossas mãos. A comunidade deve ser unida e também a comunidade deve colaborar com a polícia, no sentido da polícia conseguir neutralizar os miliantes. Porque esse é um caso de lixamento, é um caso muito triste. Pronto, mas vamos trabalhar nesse caso. Casos de linchamento, que eclodiram cerca de 7 anos na cidade da Beira, tinham reduzido drasticamente. No ano passado, por exemplo, foi registrado apenas um caso, contra 8 neste ano, incluindo o de hoje. Em Manica, uma pessoa também foi linchada na madrugada desta segunda-feira, depois de tentar roubar uma viatura. O indivíduo ora linchado, cuja identidade não conseguimos apurar, segundo os moradores, era residente daquele bairro e fazia parte de um grupo de 5 que semeavam terror em Chimoio. Os mesmos contam que a vítima encontrou a morte depois de, na companhia dos seus comparsas, que conseguiram se escapulir, terem tentado protagonizar o roubo desta viatura de marca Nissan March, ferindo altos golpes ao proprietário, que gritou por socorro, tendo a vizinhança conseguido neutralizar e colocado termo à vida deste. O que aconteceu com esse jovem? Esses são ladrões deste bairro.
foram invadir uma casa ali. Partiram a porta, entraram dentro de casa, começaram a catanar o próprio dono. Acho que eles, quando queriam fugir, um deles foi acertado que este que está aqui. Então, o povo bateu mortalmente. Bem, esses jovens à noite foram arrombar a porta de um senhor de Almeida e eram 5. Quando chegaram ali, os outros conseguiram fugir e quando os outros conseguiram fugir, este tinha problema de pé, porque há dias atrás foram atingidos no pé, de repente, e quando foi apanhado, logo foi assassinado. A Polícia da República de Moçambique, em Manica, através de Bartolomeu Amon, chefe do Departamento das Relações Públicas no Comando Provincial, diz que o indivíduo ora linchado tinha um cadastro criminal, mas apelou aos populares a não pautarem por justiça pelas próprias mãos. Este já esteve detido, condenado, e a informação que temos é que acabava sendo solto da cadeia, já tinha cumprido a pena. E acredito que depois de ter saído, conseguiu juntar mais um grupo para continuar com as ações. Agora, o apelo que nós queríamos deixar aqui é que, quando são esses casos, o normal é que deveriam neutralizar e conduzir o tal gatuno, o bandido, numa esquadra mais próxima para outros procedimentos. Porque não podemos, portanto, resolver esses casos pelas próprias nossas mãos. Sem avançar dados, a PRM diz que casos criminais reduziram consideravelmente ao nível de toda a província de Manica, comparando o período que vai de janeiro a esta parte. Um gestor da empresa StarTimes da Beira é acusado de ter mantido presos 10 colaboradores por exigirem um pagamento de salários em atraso. A StarTimes declinou prestar declarações em torno desta matéria, mas o assunto já está nas mãos das autoridades. O fato foi denunciado pelas supostas vítimas. Aliás, foram elas que, através dos seus telefones celulares, contactaram diversos órgãos de informação na Beira, clamando por socorro a partir de um dos comportamentos da empresa, onde foram mantidos isolados por cerca de 2 horas. Os mesmos foram postos em liberdade minutos depois de diversos jornalistas se fazerem presentes neste local. Prometeram que nós íamos receber durante 2 semanas, mas quando chega 2 semanas, não estão nos dar o que é nosso. Já estamos a fazer 3 meses que ele não nos dá o que é nosso. Estamos a chegar aqui, estamos a cobrar o que é nosso. Eles dizem, vão queixar onde vocês quiserem. Por que foram trancados? Por causa de nós cobrar o que é nosso. Quanto tempo permaneceram trancados? Permanecemos durante 2 horas de tempo. Quase 2 horas de tempo, desde que nós chegamos aqui. É por isso logo chegamos de ligar para o senhor jornalista. Quando ouviram a imprensa chegou, logo eles chegaram e abriram a porta. Começaram a nos aconselhar, vocês não podem fazer isso, não podem falar com a imprensa, o vosso dinheiro vai sair hoje, assim estamos a fazer tabela, esperam aqui. É por isso nós negamos lá, queremos falar com a imprensa. Todo Moçambique tem que saber. Nós viemos aqui para alegrar mais, vão dizer como, vocês não sei o que lá, se vocês querem, fica aqui dentro, logo ele nos estrangou lá dentro. Depois, quando vocês chegaram, pessoa da televisão, diziam como vocês estão chamando a pessoa da televisão para fazer o que, porque nós vamos vos pagar, estamos a fazer tabela. E hoje que eles chamam que a televisão já chegou para fazer tabela. Por que não fizeram depois? Ou por que não fizeram? Esse todo o tempo que nós ficamos. Os agentes de segurança privado que garantem a segurança nesta empresa confirmaram a nossa reportagem que estes colaboradores da StarTime estiveram efetivamente em cárcere privado, mas declinaram prestar informações aos meios de comunicação social. Mas estão trancados? Estão. São quantos? Eu não sei são quantos. A Direção Provincial do Trabalho em Sofala garantiu que esta quarta-feira irá se pronunciar sobre este caso, pois até o fecho desta nota de reportagem ainda carecia de dados para tomar um posicionamento em torno desta matéria. O presidente do Tribunal Supremo insta os magistrados judiciais a não se apegar a condições de trabalho para conceder uma justiça célere aos cidadãos. Foi na cerimónia de tomada de posse da presidente do Tribunal Superior de Recursos da Beira, Romana Luís de Camões, que o presidente do Tribunal Supremo, Adelino Muxanga, instou os magistrados judiciais para a necessidade de cumprimento de prazos. Muxanga refere que, mais do que condições de trabalho, a vontade e determinação deve nortear a atuação dos tribunais para uma justiça célere no país. O cidadão transfere para os tribunais a sua expectativa de ver os seus direitos reconhecidos e respeitados, de ver garantidas as suas liberdades e de ver os seus legítimos interesses tutelados. Temos que trabalhar no limite das nossas capacidades para dizer o direito
e como disse antes, em tempo útil. Dados apresentados por Adelino Mushanga em relação ao desempenho dos tribunais superiores de recurso não são nada animadores, principalmente o da Beira, que desde hoje conta com a nova presidente. Transitamos de 2014 para 2015 com uma pendência acumulada de 4.781 processos nos 3 tribunais de recurso. E até junho de 2015 deram entrada nestes tribunais mais 331 processos. O facto de não terem sido criadas condições para que os tribunais superiores de recurso da Beira e de Nampula funcionassem nas áreas de sua jurisdição contribuiu para a lentidão na tramitação dos recursos. Tal situação condicionou, de forma especial, o desempenho do Tribunal Superior de Recurso da Beira. Basta mencionar que até junho de 2015, dos 209 processos findos pelos 3 tribunais superiores de recurso, o da Beira contribuiu com 8 processos findos. Romana Luís de Camões está consciente dos desafios e assume não se apegar a condições de trabalho para conceder justiça célere aos cidadãos. Estou consciente de que precisamos de muito trabalho e nos propomos a trabalhar na regra dos 3 Fs: foco, força, fé, muita determinação. Romana Luís de Camões é juíza desembargadora e já assumiu diversos cargos de direção na magistratura judicial. Os termômetros rondaram nos 41 graus Celsius na cidade de Maputo, o que gerou uma vaga de calor que levou a que 26 pessoas fossem internadas no Hospital Central de Maputo. Registrado elevadas temperaturas. Esta terça-feira, os termômetros rondaram os 41 graus centígrados, o que levou a que 26 pessoas procurassem serviços de urgência no Hospital Central de Maputo. Dos 26, nós tivemos a entrada de 10 pacientes asmáticos que foram atendidos e apenas um, até o preciso momento, ele continua ainda cá no serviço de urgência com os tratamentos. Os restantes novos foram atendidos, tiveram altas. Os restantes 16 doentes são doentes com sintomatologias relacionadas com alteração da pressão arterial, que também é frequente quando nós temos picos de temperatura. Trata-se de idosos com idades compreendidas entre 50 e 60 anos, na sua maioria com problemas de asma e hipertensão. Para prevenir-se e evitar a desidratação, o médico Samir Correia recomenda o consumo de muitos líquidos. E nós agora não estamos no período quente, nós vamos ter muitos dias quentes, então temos que tentar ao máximo evitar estar em locais muito quentes, estar exposto diretamente aos raios solares, principalmente nos períodos em que a temperatura é mais alta, nomeadamente das 11 até as 13 horas, e hidratar, devemos consumir muito líquido, porque quando a temperatura é elevada nós também temos alguma perda de líquido. As altas temperaturas devem-se ao sistema de baixas pressões. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, para este ano espera-se que os termômetros atinjam números jamais vistos em Moçambique. O setor da saúde em Manica garante existir estoque suficiente de medicamentos para os próximos 3 meses naquele ponto do país. São no total 1.586 kits, dos quais 740 designados de unidade sanitária, contendo medicamentos essenciais usados em consultas externas, e 846 kits para agentes polivalentes, além de outros medicamentos usados em hospitais com capacidade de internamento de pacientes. O médico-chefe provincial de Manica, que garantiu que as quantidades de medicamentos recebidas são suficientes para os próximos 3 meses, apelou ao uso racional, bem como a evitar o desvio dos mesmos por parte dos funcionários da saúde. Neste momento que vocês estão a ver esses caminhões que estão aqui presentes, podemos dizer que os próximos 3 meses para o medicamento estão garantidos. Nós não podemos pensar que estes caminhões, todos esses medicamentos não chegam para o povo de Manica. É suficiente. O nosso desafio realmente é que, pronto, os medicamentos chegados aqui, temos que mandar para os distritos imediatamente. E nós temos todo um sistema de logística
que vai nos permitir que dentro das próximas semanas nós possamos enviar aos distritos esses medicamentos que vocês estão a ver aqui presentes. O outro desafio importante é que, pronto, não basta termos o medicamento aqui, mesmo tendo no distrito, mas fazer um uso racional desses medicamentos, utilizando realmente para aquelas patologias que realmente os doentes precisam, utilizando aqueles medicamentos para aquilo que realmente vieram para serem feitos e evitarmos todos esses poros de possível fuga de medicamento, de possível uso de medicamento indevido, que não é aquilo que nós desejamos. Firmino Jaqueta reconhece haver em Manica casos de desvio de medicamentos do Sistema Nacional de Saúde, mas que tendem a reduzir. Na província de Manica, existe em algum momento alguma fuga, alguma pessoa que rouba o medicamento. Existe, isso sempre vai existir, vamos apanhando. Como vocês sabem, há dias nós apanhamos pessoas, metemos na cadeia, alguns estão a fazer processos disciplinares, mas este é um processo. Com certeza que eu não posso dizer, por exemplo, agora que está a aumentar o número de pessoas a roubar medicamentos. Acho que não é assim. É verdade que acontece o assunto de roubo de medicamentos, mas daquilo que estamos a fazer como a nossa ronda, acreditamos que o roubo de medicamentos na província de Manica, em princípio, aquilo que são os trabalhos feitos pela inspeção, diminuiu bastante. Refira-se que parte dos medicamentos desviados do Sistema Nacional de Saúde têm sido vendidos em vários mercados da capital provincial de Manica. As queimadas descontroladas continuam a destruir vários hectares de terra na província da Zambésia. As queimadas descontroladas continuam a preocupar as autoridades governamentais na província da Zambésia. Em 2014, houve um registro de pouco mais de 5.000 hectares devastados pelas queimadas. A população utiliza este método muitas vezes para a prática da caça, bem como para a produção de carvão vegetal, sem, no entanto, observar regras para o efeito. Essas queimadas têm provocado efeitos devastadores, tanto ambientais, econômicos, assim como sociais, pois que provocam a morte de pessoas, animais, destruição de habitações, de infraestruturas, devastação de florestas, cultura, perda de fertilidade dos solos, sendo uma das causas para as mudanças climáticas. Na província da Zambésia, as queimadas ocorrem anualmente, com destaque para o distrito de Murumbala, Mopea, Milães, Lugela e Gilé. O povoado de Modo, no distrito de Namacurra, acolheu a cerimônia do lançamento da campanha de sensibilização, controle e combate das queimadas descontroladas. Que constitui uma oportunidade para divulgar mensagens educativas e boas práticas à população para o controle das queimadas, de forma a reduzir em grande escala o índice de queimadas na província, preservando assim os recursos florestais e faunísticos, que façamos as queimadas de forma correta e controlada, procedendo com as boas práticas. Em 2013, Zambésia registrou mais de 10.000 casos de queimadas descontroladas. A província de Nampula registrou um aumento significativo da produção de algodão na presente campanha agrícola. Campanha 2011-2012 ficou na história com a comercialização de 180.000 toneladas de algodão caroço, um recorde que o subsetor do chamado ouro branco pretende recuperar nos próximos anos através de várias iniciativas com destaque para ciclo de formações a diversos níveis, como esta que decorreu em Nampula. É também importante lembrarmos que neste momento nós estamos a passar por anos de relativamente declínio de produção em relação àquilo que nós consideramos como produção recorde que aconteceu na campanha 2011-2012, de 184.000 toneladas de algodão caroço. Estamos no momento em que o subsetor do algodão também é chamado a contribuir para a produção de alimentos. Sabemos que só a população saudável e bem nutrida é que pode produzir algodão aos níveis que são aqui desejados. Portanto, estamos no momento de desafio de promoção de produtores comerciais ou produtores avançados, já que todos concordamos que gostaríamos de ter um movimento de surgimento de empresários rurais na base do algodão. O desafio neste momento centra-se na melhoria dos rendimentos de campo,
onde se perspectiva que cada produtor disponha de pelo menos 1.500 kg por hectare daquela cultura. O domínio de novas técnicas e introdução de variedades com bom potencial de rendimento são apontados como outros fatores que podem mudar a tendência do algodão no país. Cada um de nós, como temos falado em todos os anos, tem a responsabilidade de facto de levar esta formação aos tais mais necessitados, que são os ditos produtores. Nós sabemos que há muitas mudanças. Uma chamba sem espaço nenhum, só algodão, só. Imaginem que o nosso país um dia venha acontecer isso. Já não vamos discutir o problema de preço todos os anos, não é necessário. Se vamos tirar 1.500, 2.000, é impossível. Mas tudo isso depende, de facto, de um grande trabalho de ensinamento. Entretanto, na campanha em curso já foram comercializadas mais de 70 mil toneladas, o que oferece largas expectativas para o algodão. Vamos a um breve intervalo, voltamos já a seguir. Até já. Já pode ler o jornal do País quando quiser e onde estiver. Quer saber como? O primeiro passo é ter a aplicação O País. Continua com dúvidas? Uma app é uma ferramenta que permite ter acesso a vários serviços do seu dispositivo móvel de forma integrada. Agora aceda à sua App Store ou à Play Store e faça o download de O País. Dessa forma, poderá aceder a uma versão digital do jornal. Assim, não deixe de acompanhar todas as edições do jornal. O País. A verdade como notícia. Seja muito bem-vindo ao Vida Plena. Olá, paz. Ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Há quem diga que quem casa, quer casa. Há muita gente que, infelizmente, pertence ao partido de adiamento. Tenha certeza que precisamos da presença da paz. Será que o mesmo acontece quando falamos de reconciliação? Há muita gente que até diz que Moçambique está em paz. Há muita gente que diz vamos buscar a paz. Estamos de volta para a noite informativa, edição de terça-feira. Vamos agora ver mais uma peça de reportagem que tem que ver com a alimentação escolar na província de Nampula, uma reportagem conduzida por Jamal Ramadan e Ivo Oliveira. O projeto Lanche Escolar está a ser desenvolvido há 3 anos nos distritos de Moecate e Nacaroa pela organização não-governamental Visão Mundial e envolve cerca de 60 mil crianças. Os petizes passam refeições no seu estabelecimento de ensino, o que de certa forma permitiu melhorar o aproveitamento pedagógico através da redução das desistências. O projeto alterou igualmente a situação nutricional e saúde dos alunos. Como puderam ver, milhares de crianças estão aqui a se beneficiar desse lanche. Então ele diz que este projeto não está vocacionado à construção apenas, mas tem outros projetos que contribuem para o melhoramento da aproveitamento da escola. Está a falar concretamente do lanche escolar, em que, como puderam ver, milhares de crianças estão aqui a se beneficiar desse lanche. O impacto é enorme. Nós podemos ver que a onda de desistências diminuiu, aspectos relacionados com a saúde na comunidade também melhoraram bastante. Como nós todos sabemos que nem todos os pais têm mínimas condições de dar algo à criança para poder ir à escola. Então, este projeto providencia papas que é para a criança poder participar nas aulas. O projeto contempla também a construção de salas de aulas naqueles 2 distritos e capacitação de professores e gestores escolares. O projeto era 3 anos, mas a construção da escola está prevista para 4 meses. Esta primeira fase termina já em dezembro, mas temos a luz verde de que um outro projeto de 5 anos irá iniciar provavelmente em janeiro. Para além da construção de escolas, também estamos a construir latrinas, estamos a construir fontes de água
Isto tudo para fazer com que as crianças possam encontrar um bom ambiente na escola. Prevê-se que sejam construídas 39 salas de aulas e apetrechamento com respectivo mobiliário nos distritos de Nacaró e Moecate. As obras estão avaliadas em $1 milhão norte-americanos. Atualidade internacional. Investigadores internacionais concluíram que o avião da Malaysia Airlines com o código de voo MH17 foi abatido por um míssil de fabrico russo que foi disparado do leste da Ucrânia. O relatório oficial sobre a queda do avião foi apresentado esta terça-feira na Holanda. A investigação, que durou 15 meses, conclui que o avião foi atingido por um míssil modelo Buk Terra-Ar de fabrico russo. O presidente executivo da empresa Malaysia Airlines explicou que foram feitas experiências que provam que o Boeing 777 foi mesmo atingido por um míssil russo. O Boeing 777 da Malaysia Airlines, que transportava 298 pessoas, foi abatido a 17 de julho de 2014 no leste da Ucrânia, numa zona de combates entre separatistas pró-russos e forças governamentais, quando efetuava a ligação entre Amsterdão e Kuala Lumpur. As vítimas vinham de vários países, 196 eram holandeses, sendo por isso que o acidente causou grande comoção naquele país. Outras vítimas eram da Malásia, Austrália, Indonésia, Inglaterra, Alemanha, Bélgica, Filipinas, Canadá e Nova Zelândia. O Irão aprovou esta terça-feira o acordo nuclear feito entre os países do mundo. Este acordo põe ponto final à discussão interna sobre o assunto naquele país e abre uma nova era de relações entre o Ocidente e o Irão. Depois de muito tempo de discussão, o Parlamento do Irão acabou por aprovar o histórico acordo nuclear com as grandes potenciais mundiais, medida que coloca um ponto final ao debate interno e abre caminho à sua formal aplicação. A moção foi aprovada com 161 votos a favor e 59 contra, a somar a 3 abstenções, segundo informações da imprensa iraniana. Teherão e as grandes potenciais concluíram a 14 de julho, em Viena, um acordo histórico destinado a garantir a natureza pacífica do programa nuclear iraniano em troca do levantamento das sanções. As negociações foram duras, mas terminaram finalmente em Viena, na Áustria, pondo fim a mais de 12 anos de impasse sobre o programa nuclear iraniano, que ameaçava uma nova guerra no Médio Oriente a qualquer instante. O triunfo das negociações, que foi uma das bandeiras da política externa de Barack Obama, está a ser encarado como o início de uma nova era nas relações entre o Irão e o mundo ocidental. O grupo teatral Mutumbela Gogo abriu as portas do Teatro Avenida na tarde desta segunda-feira para artistas e o público em geral. O propósito era um e único: homenagear o escritor e dramaturgo Henning Mankell, falecido a 5 de outubro. O palco, que acolheu mais de 20 peças escritas e encenadas por Henning Mankell, acolheu várias personalidades que cruzaram seu caminho ao longo do tempo que esteve em Moçambique para homenagear esta figura que foi preponderante para a história do teatro no país. Uma das pessoas que não faltou a este tributo foi Miyakoto. Juntos trabalharam para a criação de várias peças e de um livro ainda por editar. Eu trabalhei com ele neste palco, nesta casa, várias vezes, em várias peças, mas houve um episódio que também me marcou muito. Nós quisemos fazer e fizemos Os Meninos de Ninguém, uma peça sobre os meninos da rua, e fizemos juntos o texto. Já é uma coisa um pouco complicada pôr dois escritores a escreverem juntos, mas ele fazia isso de uma maneira muito feliz, de maneira a que não sentíamos que havia ali um espaço de invasão. E fomos os dois juntos coletar aquilo que ele apreciava como uma coisa maior da sua própria vida, era coletar histórias, coletar sonhos. E fomos falar com os meninos da rua. E uma dessas entrevistas que fizemos, ele chamou-me à parte e disse: olha, os meninos estão-te a mentir. Não
só a palavra serviu para recordar os feitos da Mankel. Stella Mendonça, juntamente com seu coletivo, fê-lo musicalmente. A dança também juntou-se ao espetáculo com o bailado de Maria Helena Pinto. Nas diversas peças que Mankel criou, aponta-se os meninos de ninguém. Esta obra não seria a mesma se não fosse o som da mbira de Simão Nhankule. E os meninos de ninguém também subiram ao palco. Os 5 atores são resultados da visão que Mankel tinha sobre os meninos de rua. 16 anos eu tenho, mas posso ter 40, qualquer idade. Qualquer idade me dá. Qualquer idade me dá. Qualquer idade me dá. Eu queria, em nome do meu nome pessoal e do governo de Moçambique, partilhar com o editor e dizer que apoiamos estas iniciativas que surgem dos artistas, de pessoas que têm a coisa mais pura do mundo, que é a expressão artística, o que sai da alma, o que sai de dentro, e isto nunca jamais se esquecerá. O sueco não só serviu as artes no país, como também esteve comprometido com as causas sociais. Uma das suas ações foi a criação do lar de crianças órfãs e vulneráveis em Chimoio. Não só este palco sentirá saudades do Henning Mankell, mas todo o universo artístico nacional, principalmente os fazedores de teatro, com imagens de Elder Matuassa, Elcídio Bila, para STV. Henning Mankell não foi importante apenas para o grupo Mutumbela Gogo. Ele trabalhou com o teatro moçambicano no geral e diversos atores assumem o seu papel como crucial e prometem continuar com o seu legado. O Henning Mankell ensinou-nos uma coisa, é que tudo que nós fizéssemos, nós devíamos fazer com convicção. Nós tínhamos que gostar daquilo que fazíamos, senão não valia a pena. Então essa convicção sempre esteve connosco até hoje. Está a ver, uma semana antes de ele morrer, eu fui preparar uma peça de teatro que vamos fazer para o ano, mas já vamos começar a produzir este ano. A sensação que eu fico é aquela de que eu contribuí para este trabalho graças à sua sabedoria, né? E graças à sua vontade em passar os conhecimentos que ele tem para nós podermos futuramente ter a tal semente que nós falamos, que a Manuela falou. Ele deixou a semente. Muita gente não percebeu bem. Há pessoas que dizem, não, ele trabalhou com o Mutumbela. O Henning não trabalhou com o Mutumbela. O Henning trabalhou com o teatro moçambicano, de fato. Muitos de nós, direta ou indiretamente, tivemos este aprendizado, de fato. Esteve baseado aqui, neste grupo, mas foi uma pessoa totalmente aberta para trabalhar com as pessoas. Ele deixou todas as ferramentas possíveis para nós podermos continuar trabalhar, e é por isso que as suas últimas palavras, na verdade, foram dizer que eu não vou morrer, eu vou continuar a viver por muito mais tempo, e ele sabia o que estava a dizer. Sérgio Faifo Matsola, treinador do Ferroviário de Nacala, está com um futuro incerto. Refere-se que Ferroviário de Nacala vai participar na final da taça da Liga BNI, diante do Costa do Sol, no Estádio Nacional de Zimpeto. De acordo com o líder de sempre, porta-voz da direção do Clube Ferroviário de Nacala, o futuro de Sérgio Faifo Matsola, que acaba de assegurar a presença dos locomotivas na final da taça da Liga BNI, para além da manutenção tida como histórica no Moçambola, será conhecido depois do término do seu contrato, previsto para novembro próximo. Ele ainda tem um contrato que termina, se a memória não me falha, em novembro, mas importa referir que nós, como direção, gostaríamos de continuar com o Mr. Faifo, porque de facto ele fez um excelente campeonato. Primeiro conseguiu aquilo que era a meta ou a expectativa de conseguir uma manutenção. Como não bastasse, foi uma manutenção folgada, porque, como sabem, que conseguimos faltando 3 jornadas para o fim. Molide sempre referiu, por outro lado, que pelas mãos de Sérgio Faifo Matsola, o Ferroviário de Nacala está a fazer uma campanha brilhante no Campeonato Nacional de Futebol, vulgo Moçambola, assim como na Taça da Liga BNI. Fez um excelente trabalho. Então, oportunamente, saberão, porque isto é um processo,
precisa existir alguma negociação e, oportunamente, vocês da imprensa, assim como a população, irão saber o desfecho final. Como eu disse, que de tudo aquilo que for o desfecho do nosso renovação de contrato, hão de saber. E quando chegar a vez oportuna, no momento agora, estamos preocupados com o jogo da Taça BNI e, como eu disse, que o contrato dele ainda não terminou e teremos tempo suficiente para chegarmos a um consenso e achamos nós que tudo pode dar certo. De recordar que na história o Ferroviário de Nacala nunca antes conseguiu manter-se na principal prova de futebol nacional, sempre que fosse chamado a participar no Campeonato Nacional de Futebol. O Ministério da Educação anulou os exames extraordinários da 12ª classe em 9 escolas secundárias do país por confirmação de fraude académica. A medida surgiu na sequência de uma inspeção da Comissão Nacional de Exames e Certificação que detectou 407 casos suspeitos em 43 escolas em todo o país. De acordo com a informação disponibilizada pelo Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano, a anulação dos exames extraordinários da 12ª classe resulta de uma inspeção que concluiu que houve fraude nas provas de português, inglês, física e filosofia realizadas em agosto deste ano. A inspeção abrangeu 43 escolas secundárias suspeitas, mas a fraude foi detectada em 9. São elas: Cidade de Maputo, Escola Secundária Francisco Manhanga, Escola Secundária Eduardo Mondlane, Escola Secundária Noroeste 1 e Escola Secundária de Lhangene. Província de Maputo, Escola Secundária da Zona Verde e Escola Secundária da Manhissa. Província de Inhambane, Escola Secundária de Muelé. Província de Nampula, Escola Secundária de Monapo. Província da Zambésia, Escola Secundária de Mopeia. Entretanto, a informação sobre a anulação dos exames é desconhecida, o que faz com que os examinados dirijam-se todos os dias às escolas. Quando eu vim aqui para vir saber se já saíram os resultados, aliás, eu vim aqui e vi a lista, só saiu o resultado de uma cadeira. E quando eu vim de novo, disseram que tinha que tirar 5 meticais para poder publicar a outra cadeira que falta. Uma vez que ligaram para mim, disseram que saíram resultados, mas quando eu vim aqui, disseram que haviam retirado porque houve problemas graves. E assim nós estamos à espera do resultado, tudo praticamente está parado para fazer inscrições, mas não posso porque eu não tenho certificado. O estranho é que os diretores das escolas também não sabem por que é que os resultados foram tirados das vitrinas. Bom, o que aconteceu é que, pronto, quem corrigiu foi a direção da cidade. Eu acho que achou que é preciso acertar alguma coisa, razão pela qual achou por bem retirar. Eu acredito que a qualquer altura voltaríamos a ter os resultados aqui na escola. Quando os alunos vêm à procura dos resultados dos exames, costumamos dizer que ainda não temos os resultados e aguardamos a qualquer momento que tenhamos os resultados. A Comissão Nacional de Exames e Certificação garante que vai divulgar dentro de dias os resultados nas escolas onde não foram detectados casos de fraude. 1 em cada 6 moçambicanos contraiu malária nos primeiros 8 meses do ano. Trata-se de mais de 4 milhões de casos, que apesar de ser um número elevado, é inferior ao do ano passado. A malária continua a ser a principal causa de morte e de procura por cuidados de saúde em Moçambique. De janeiro a agosto deste ano, 4.273.000 moçambicanos, o equivalente a 16% da população, contraiu a doença, contra 4.354.000 casos registrados durante os primeiros 8 meses do ano passado. O Ministério da Saúde deu esta terça-feira o ponto da situação da doença. Diz que houve uma redução de 81.000 casos e 688 mortes em relação a 2014, mas admite que a situação continua preocupante, principalmente nas províncias da Zambésia e Nampula. Temos algumas províncias que preocupam-nos ainda em relação aos casos de malária, que não conseguiram mostrar redução, que é o caso de Nampula e Zambésia, onde houve um ligeiro aumento em cerca de 18% e 13% em casos de malária. Em relação aos óbitos, também notamos uma redução de cerca de 5% no cômputo geral. Outras preocupações são as doenças diarreicas, que mataram 295 pessoas. As províncias de Tete, Cabo Delgado, Zambésia e Nampula
são as mais afetadas. Foram registrados 568.464 casos de diarreias contra os 524.949 do ano passado. Temos algumas províncias que nos preocupam em relação às diarreias, que é o caso da província de Tete, a província de Cabo Delgado, a província de Niassa, a província de Zambeze, a província de Nampula e Sofala. Portanto, são províncias que têm registrado um aumento acima do normal do número de casos de diarreia, sendo então importante nestas províncias nós intensificarmos ainda mais as medidas de prevenção. Para minimizar os casos, o Ministério da Saúde diz que está a realizar campanhas de educação cívica nos hospitais e comunidades. Ao mesmo tempo, estão em curso campanhas de pulverização e distribuição de redes mosquiteiras. O Conselho de Ministros aprovou hoje a regulamentação da Lei de Direito de Acesso à Informação. O regulamento, ora aprovado, vem materializar a lei aprovada ano passado pelo Parlamento, que estabelece o acesso à informação como um direito fundamental. 11 meses depois da aprovação da lei, chega o regulamento. A partir deste instrumento, órgãos públicos ficam com cada vez menos espaço de manobra para negar o acesso à informação ao público. A lei diz que todo cidadão tem o direito de ter informação pública disponível para seu consumo e que as instituições da administração pública devem publicitar por forma eletrónica, portanto pela internet, devem ter uma página web onde podem colocar essa informação e que esse acesso, quando solicitado, as instituições públicas deverão prover ao cidadão a informação solicitada com a devida celeridade. Entretanto, estabelece um prazo de 21 dias para garantir completo acesso a essa informação. Mas também esta lei prevê que haja informação classificada, informação que, portanto, tenha segredo do Estado, segredo de justiça, que seja confidencial, que seja secreta, e aí a informação não poderá ser solicitada. Para além deste regulamento, o Governo apreciou um total de 11 matérias, com destaque para a implementação do regulamento de assistência médica aos funcionários do Estado. O Conselho de Ministros constatou que, embora haja melhorias significativas na implementação da assistência médica medicamentosa, ainda persistem alguns desafios em termos de disponibilidade de medicamentos e adequação de infraestruturas do Serviço Nacional de Saúde. Nesta terça-feira, o Conselho de Ministros cumpriu a sua 36ª sessão ordinária. Comerciantes na cidade de Maputo não aplicam o regulamento que condiciona o uso do saco plástico. O fato foi constatado hoje durante uma campanha de sensibilização realizada pelo Ministério do Ambiente, Conselho Municipal da cidade de Maputo e Inspeção Nacional de Atividades Económicas. O decreto está em vigor desde agosto último. Entretanto, as autoridades constataram hoje, numa campanha de sensibilização na cidade de Maputo, que alguns comerciantes exercem suas atividades sem observância do regulamento. E há empresas que já estão a cumprir com os requisitos, procedimentos e normas do regulamento, e há empresas que ainda não estão a cumprir. A medida em condições normais é aplicar as multas previstas no regulamento, mas numa primeira fase ainda estamos a sensibilizar, porque é um regulamento novo. O decreto proíbe a distribuição gratuita do saco plástico em todos os locais onde se exerce a atividade comercial. Proíbe ainda a venda do saco plástico que contém acima de 40% de material reciclado. O objetivo é minimizar aos poucos o uso do saco plástico. Os comerciantes apelaram à criação de empresas de produção do saco de papel para que possam usá-lo em substituição do saco plástico. Pelo menos eu desconheço que existe alguma fábrica que faz sacos de papel para nós podermos ir comprar. Nós não temos estruturas, porque temos um mercado pequeno, para importar diretamente um contentor de sacos de papel. Não? O documento prevê ainda algumas normas para as empresas de produção do plástico que deverão entrar em vigor a partir de fevereiro de 2016, entre as quais a proibição da produção, importação
e comercialização a retalho ou a grosso do saco plástico com espessura inferior a 30 micrômetros. A polícia em Nampula neutralizou 2 quadrilhas que protagonizavam assaltos em estabelecimentos comerciais e aterrorizavam munícipes com recurso a armas de fogo. A polícia recuperou 2 armas e munições que se encontravam na posse dos malfeitores. Para além da arma de fogo, os membros desta primeira quadrilha atuavam encapuzados. Aurélio Fernando, um dos detidos, referiu que a arma com a qual realizava as suas operações adquiriu na capital do país onde residia. Nunca usou esta arma? Usei, sim. Quantas vezes e em que momento? 2 vezes, sim. Nas bombas, mas aqui em frente de uma mosquita. Xana Madamchi, tido como líder desta segunda quadrilha, é também confesso e descreve como conseguiu a arma de fogo no distrito de Angoche e acrescenta ter usado para um único assalto no bairro de Carrupeia, nesta urbe. Na verdade, entramos lá e agredimos uma policial, sim. Sim. Em que momento, como é que foi isto? Foi numa noite, depois de um pequeno divertimento que tivemos lá na cidade. Quando levaram a arma, o que fizeram com ela? Viemos cá para Nampula. E aqui na cidade fizeram uso dessa arma? Agredimos num armazém, um único só, em Carrupeia, bairro de Carrupeia. O que é que levaram lá? 2 telemóveis e um valor de 19 mil, aproximadamente 20 mil. O primeiro grupo é já há bastante tempo procurado. Protagonizaram diversos assaltos, conforme disse, nas bombas, nas farmácias e nas mercearias ao nível da cidade de Nampula. A segunda quadrilha, por meio de golpes, violentaram um membro da PRM do sexo feminino no distrito de Angoche, onde em seguida arrancaram o seu instrumento de trabalho, no caso a arma, também do tipo AK-47, no momento tinha 9 munições, e fugiram para a cidade de Nampula, onde também protagonizaram diversos assaltos. Nos últimos dias, os assaltos com recurso a armas de fogo têm estado a crescer ao nível da cidade de Nampula, onde malfeitores, munidos daqueles engenhos, aterrorizam, semeando medo e pânico. Assim seguimos a um breve intervalo, voltamos já a seguir. Até já. De segunda a sexta-feira, preenchemos as suas manhãs com o melhor de informação no Telediário. Aguarde por si. Senhor Abel, falamos a partir de Nampula, boa noite. Propostas concretas. Ninguém quer realmente a guerra. Onde a política sempre há conflito. É preciso debater para o bem do próprio país. Como resolver isto? Porque é um problema que nós todos estamos a passar. Mantermos a paz neste país. Uma criança e um jovem desapareceram nas águas da praia do Inos, aqui na cidade de Pemba. Combate ao crime é a palavra de ordem da chegada do líder da RNAP à cidade portuária de Natal. Davis Mango deixou ficar as seguintes considerações. A partir da cidade da Beira e com imagens de Manel Chicava. No interior desta viatura seguiam 4 ocupantes. A reunião que aprovou a primeira Constituição da República. Bairros periféricos das cidades de Maputo e Matola. A alma do magistrado calou-se precisamente neste local. As notícias do país cabem todas aqui. Um país sem história é um país sem futuro. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um país sem ídolos é um país sem referências. Estamos de volta à noite informativa.
O fenómeno da justiça pelas próprias mãos continua a fazer vítimas mortais da cidade da Beira. Na madrugada de hoje, mais uma pessoa foi linchada, totalizando 8 de janeiro deste ano. Este é o corpo de um suposto ladrão que na madrugada desta terça-feira teria sido neutralizado por populares na rua de Sofala, no bairro do Esturro, na cidade da Beira. A vítima ainda não tinha sido identificada, pelo menos até o fecho desta nota de reportagem. Não existe nenhuma testemunha ocular deste ato macabro, tal como noutros casos. Eu interagi com um senhor que deu um pormenor acerca daquilo que teria acontecido. Segundo ele, disse que o caso ocorreu por volta das 13h20, em que viu multidão de populares a sair dessa zona aqui, no interior do bairro do Esturro. Depois pôs-se aqui nessa lixeira do Esturro e foram bater porta na casa desse munícipe a pedir combustível. Segundo ele, disse mais que eram 2 pessoas. Um pôs-se em fuga, depois ficou esse aqui como refém. E acabaram incendiando ela. A Polícia da República de Moçambique e os agentes do policiamento comunitário voltaram mais uma vez a apelar aos populares para não recorrerem à justiça pelas próprias mãos. E o apelo que eu deixo para a comunidade é que quando aparece esse tipo dessa situação, é bom comunicar à autoridades policiais, em vez de fazer justiça pelas vossas mãos. A comunidade deve ser unida e também a comunidade deve colaborar com a polícia no sentido da polícia conseguir neutralizar os miliantes. Porque esse é um caso de lixamento, é um caso muito triste. Pronto, mas vamos trabalhar nesse caso. Casos de linchamento que eclodiram há cerca de 7 anos na cidade da Beira tinham reduzido drasticamente. No ano passado, por exemplo, foi registrado apenas um caso contra 8 neste ano, incluindo o de hoje. Em Manica, uma pessoa também foi linchada na madrugada desta segunda-feira, depois de tentar roubar uma viatura. Vídeo ora linchado, cuja identidade não conseguimos apurar, segundo os moradores, era residente daquele bairro e fazia parte de um grupo de 5 que semeavam terror em Chimoio. Os mesmos contam que a vítima encontrou a morte depois de, na companhia dos seus comparsas, que conseguiram se escapulir, terem tentado protagonizar o roubo desta viatura de marca Nissan March, ferindo altos golpes ao proprietário que gritou por socorro, tendo a vizinhança conseguido neutralizar e colocado termo à vida deste. O que aconteceu com esse jovem? Esses são ladrões deste bairro. Foram invadir uma casa ali, partiram a porta, entraram dentro de casa, começaram a catanar o próprio dono. Acho que eles, quando queriam fugir, um deles foi acertado que este que está aqui. Então, o povo bateu mortalmente. Bem, esse jovem, à noite, foram arrombar a porta de um senhor de Almeida e eram 5. Quando chegaram ali, os outros conseguiram fugir e quando os outros conseguiram fugir, este tinha problema de pé, porque há dias atrás foram atingidos no pé, de repente. E quando foi apanhado, logo foi assassinado. A Polícia da República de Moçambique, em Manica, através de Bartolomeu Amon, chefe do Departamento das Relações Públicas no Comando Provincial, diz que o indivíduo ora linchado tinha um cadastro criminal, mas apelou aos populares a não pautarem por justiça pelas próprias mãos. Este já esteve detido, condenado, e a informação que temos é que acabava sendo solto da cadeia, já tinha cumprido a pena. E acredito que depois de ter saído, conseguiu juntar mais um grupo para continuar com as ações. Agora, o apelo que nós queríamos deixar aqui é que, quando são esses casos, o normal é que deveriam neutralizar e conduzir o tal gatuno, o bandido, numa esquadra mais próxima para outros procedimentos, porque não podemos, portanto, resolver esses casos pelas próprias nossas mãos. Sem avançar dados, a PRM diz que casos criminais reduziram consideravelmente ao nível de toda a província de Manica, comparando o período que vai de janeiro a esta parte. O presidente do Tribunal Supremo insta os magistrados judiciais a não se apegar a condições de trabalho para conceder uma justiça célere aos cidadãos.
Foi na cerimónia de tomada de posse da presidente do Tribunal Superior de Recursos da Beira, Romana Luís de Camões, que o presidente do Tribunal Supremo, Adelino Muxanga, instou os magistrados judiciais para a necessidade de cumprimento de prazos. Muxanga refere que, mais do que condições de trabalho, a vontade e determinação deve nortear a atuação dos tribunais para uma justiça célere no país. O cidadão transfere para os tribunais a sua expectativa de ver os seus direitos reconhecidos e respeitados, de ver garantidas as suas liberdades e de ver os seus legítimos interesses tutelados. Temos que trabalhar no limite das nossas capacidades para dizer o direito e, como disse antes, em tempo útil. Dados apresentados por Adelino Muxanga em relação ao desempenho dos tribunais superiores de recurso não são nada animadores, principalmente o da Beira, que desde hoje conta com a nova presidente. Transitamos de 2014 para 2015 com uma pendência acumulada de 4.781 processos nos 3 tribunais de recurso.